Fala pessoal, vamos entender como o holofote ou farol pode cair no Enem. O movimento descrito pela iluminação desses objetos pode formar ângulos dentro de figuras geométricas e com isso você precisa eventualmente calcular ângulos ou medidas. Só que esses ângulos eles podem ser diferentes do que vocês estão acostumados a trabalhar, como por exemplo 30, 45, 60. Você pode trabalhar com ângulos como 75, 105, 120, entre outros. E para isso a gente vai utilizar os conceitos de operações com arcos, que é o cálculo de seno, cosseno ou tangente, quando você tem a soma ou a subtração de dois ângulos. Aqui eu tenho um resumo desses conceitos. Quando você tem seno de A mais ou menos B, você faz seno A cosseno B, seno B cosseno A, e a operação que você deve colocar aqui deve ser exatamente a mesma que você utilizou aqui no início. Quando você faz cosseno de A mais ou menos B, você faz cosseno A, cosseno B, seno A, seno B, só que nesse caso você deve trocar o sinal em relação ao que você colocou inicialmente. Então, por exemplo, se você quer calcular o cosseno de 75 graus, você pode separar o 75 em 30 mais 45, que são ângulos que você já conhece os valores de seno e cosseno. Então você pode fazer aqui cosseno de 30 mais 45, cosseno de 30, cosseno de 45, menos seno de 30, seno de 45. No caso da tangente, você deve tomar um cuidado ainda maior. Você faz tangente de A mais B, tangente A mais ou menos tangente B, ou seja, aqui você deve repetir o sinal que você colocou aqui no início, e no denominador você coloca 1 e troca o sinal que você utilizou no início. E por fim fica tangente A vezes tangente B. Vamos ver como esses conceitos podem ser aplicados na sua prova. Um holofote está situado no ponto A 30 metros de altura, no alto de uma torre perpendicular ao plano do chão. Ele ilumina, em movimento de vai e vem, uma parte desse chão do ponto C ao ponto D, alinhados à base B, conforme demonstra a figura a seguir. Se o ponto B dista 20 metros de C e 150 metros de D, a medida do ângulo CAD corresponde a... Muito bem, eu representei aqui a figura que o enunciado apresentou e identifiquei as medidas do triângulo. Lembrando que se a distância entre B e D é 150 e B e C é 20, somente entre C e D você tem a diferença dessas medidas, 130 metros. Ele quer saber o ângulo CAD, que eu representei aqui como alfa. A gente quer saber que ângulo é esse. E aqui, para facilitar a nossa resolução, além de determinar o ângulo alfa, que é o que a gente quer, eu determino o seu ângulo adjacente como beta. E com isso a gente vai utilizar os conceitos de tangente dentro de um triângulo retângulo. Porque para esse triângulo retângulo menor ir para o ângulo beta, a tangente desse ângulo é o cateto oposto 20 sobre o cateto adjacente 30, que é igual a 2/3. E se você pensar no triângulo ABD como um todo, o ângulo alfa mais beta tem como cateto oposto 150 e cateto adjacente 30. Então a tangente desse ângulo, a tangente de alfa mais beta, é 150 sobre 30, que é igual a 5. Se eu tenho a tangente de alfa mais beta e a tangente de beta, a gente consegue determinar o valor da tangente de alfa utilizando o conceito de operações com arcos. Então a tangente de alfa mais beta, tangente de alfa mais tangente de beta, sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta, isso sendo igual a 5. Substituindo o valor de tangente de beta, você tem essa expressão matemática e essa você deve resolver para encontrar o valor de tangente. Com algumas operações algébricas simples, você encontra que a tangente de alfa vai ser igual a 1. E a grande questão é, qual é o ângulo mais conhecido que tem tangente 1? Esse ângulo será o 45 graus. Então, nosso gabarito, letra B. Valeu, galera. Bons estudos.